Você sabe qual é a diferença entre uma profecia condicional de uma profecia incondicional? Qual é o tipo de condição que Deus estabelece na profecia de Isaías, capítulo 1? Não é sempre que profecia significa prever o futuro. Na verdade, profeta é um porta-voz de Deus. E Isaías, ele é um profeta porque ele realmente é um porta-voz do Senhor. Em Isaías, capítulo 1, verso 19 e verso 20, diz o seguinte: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Neste texto há uma profecia, dividida entre uma bênção e uma maldição, a qual o povo deveria escolher. Mas o interessante é o jogo de palavras que nós encontramos nesse texto. Para a bênção, Deus diz assim: se você quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Veja que Deus diz que daria o melhor para eles. Porém, se eles não ouvissem o Senhor e continuassem no caminho errado ao qual eles estavam andando, eles seriam devorados. Você percebe aqui o jogo de palavras? Ou comer o melhor da terra, ou ser devorado. Comer é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Sendo assim, Deus utiliza essa figura de linguagem para mostrar que é Ele que mantém o ser humano, inclusive na alimentação. Deus é um Deus provedor, que provê cada coisa para o ser humano, inclusive as coisas mais básicas. Porém, se o ser humano desobedece a Deus, isso causa um problema, porque este Deus seria impossibilitado de dar aquilo que nós necessitamos. Ou seja, a desobediência traz consequências ruins para a humanidade. E aí percebemos, tanto a bênção quanto a maldição eram condicionais. Não era algo que iria acontecer de forma incondicional. Na verdade, a condição para que isso acontecesse, tanto a bênção quanto a maldição, era do homem. A escolha estava nas mãos do ser humano. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e verso 20, também encontramos Deus colocando diante do seu povo a bênção e a maldição, a qual eles deveriam escolher. Veja o que diz o texto: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Perceba que nesse texto fica bem claro a intenção de Deus. É colocar a escolha diante do homem, entre a bênção e a maldição. O que nós deveríamos escolher? Veja a sequência que Deus estabelece ao propor uma aliança com o ser humano. A primeira parte dessa sequência é a seguinte: é que Deus recapitula tudo o que ele fez de bom para o homem. Essa recapitulação faz com que o homem relembre e mantenha a confiança em um Deus que já fez muito por ele. A segunda parte dessa sequência se refere às condições do cumprimento das bênçãos que Deus daria ao ser humano. Quando o homem rejeita isso, Deus também coloca as situações de maldição. A terceira parte dessa sequência da aliança é quando Deus busca testemunhas e ele coloca o céu e a terra, também todos os seus moradores, para serem testemunhas do que Deus propôs ao ser humano. E a quarta e última parte dessa sequência é que Deus coloca as bênçãos e as maldições que podem ocorrer com o povo dele. Você já parou para pensar que essas 4 sequências determinam a aliança entre Deus e o homem? A pergunta que cabe a nós no dia de hoje é: o que nós vamos escolher?
Vamos escolher obedecer a Deus e colher as bênçãos que Ele promete? Ou vamos decidir não obedecer e, por resultado, ter a maldição? Deus sempre coloca essa escolha em nossas mãos e nós devemos ter a consciência de que Ele propôs o melhor para cada um de nós. Seja bênção ou maldição, a decisão está em tuas mãos.